Roger Guedes fala sobre a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro depois de ofertas oficiais. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute o tema para completar. Renovação de Rossi no Flamengo. Se fala também do Flamengo. Pedro joga ou não a final da Libertadores da América, partida marcada para 29 de novembro. Quero te atualizar também sobre os preços das passagens aéreas para Lima, que explodiram depois da confirmação de Flamengo e Palmeiras como os finalistas. E a pressa no rubro-negro pela renovação de contrato de Felipe Luiz. Falo também sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Roger Guedes resolveu dar uma entrevista para comentar sobre seu futuro. Primeiro, ele respondeu sobre as propostas feitas pelo Grêmio na última janela de transferências, abre aspas, teve conversa sim, quando eu estava fazendo a pré-temporada na Espanha. Chegaram 2 ou 3 ofertas oficiais do Grêmio, eles foram crescendo os números, mas nosso presidente não aceitou as propostas, disse o Roger Guedes em entrevista à TNT Sports, se referindo ao Al Rayyan. Ele completa quando perguntado sobre a possibilidade de voltar ao Brasil em breve, talvez na janela de janeiro. Hoje não penso em voltar para o Brasil, principalmente por causa da minha família. Mas você sabe que no futebol, uma hora você está aqui, na outra está lá. Tenho contrato aqui também, tenho que cumprir e estou muito feliz. Só para lembrar que o contrato do Roger Guedes com o Al Rayyan do Catar só se encerra em junho de 2027. E a felicidade que ele citou da família tem muito a ver com sua remuneração. Roger Guedes ganha 5 milhões de reais por mês no clube Qatari. No Brasil ele sabe que não teria a possibilidade de vencimentos tão altos. Negociar com o Al Rayyan é extremamente complicado por conta dos números do atleta. Temporada atual, no começo, de 9 jogos, 8 gols e 1 assistência. Na temporada passada, 39 jogos, 31 gols e 3 assistências. Desde que foi contratado, o Roger Guedes soma 74 jogos, 62 gols e mais 9 assistências. É por causa disso que, mesmo acenando com a possibilidade de uma oferta de 20 milhões de euros do Grêmio, o Al Rayyan se recusou a negociar. Isso significa que dá para imaginar que o Roger Guedes não volte tão cedo ao futebol brasileiro, talvez em julho de 26, em janeiro de 27. Esse é um tema que a gente vai abordar um pouco mais para frente. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente vai falar agora sobre o Flamengo, que decidiu apressar o passo para a renovação de contrato de Felipe Luiz, especialmente depois da classificação para a final da Libertadores da América. Se dependesse da diretoria do Flamengo, Felipe Luiz já teria renovado esse contrato antes mesmo da Copa do Mundo de Clubes. Era o Felipe Luiz quem vinha adiando as negociações. O treinador resolveu abrir negociações e está disposto a fechar, mais em condições bem superiores à do atual contrato. Felipe Luiz ganha 300 mil reais por mês, mesmo salário que ele havia recebido quando foi promovido do sub-20 para o time principal. Durante esse período de 1 ano, o Flamengo tentou dar reajustes salariais ao Felipe Luiz, que disse que não. Vamos conversar no momento certo em relação à renovação. Porque a informação que eu tenho é de que hoje o Felipe Luiz pede algo na casa dos 2 milhões de reais mensais. O Flamengo fez uma contraproposta e pretende fechar esse acordo antes da grande decisão contra o Palmeiras. Importante registrar que Palmeiras e Flamengo disputam o título da Libertadores e também o título do Campeonato Brasileiro. Se algum dos dois vencer as 2 taças, vai ficar grandão. Mas se houver o caso de algum dos times perder os 2 títulos, certamente o treinador desse clube vai ser alvo de muitos protestos. A preocupação no Flamengo em relação à renovação do contrato do Felipe Luiz se dá por conta de um provável assédio de times do exterior. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer: Felipe Luiz merece essa renovação de contrato, você faria ela antes ou depois da atual temporada? Quero falar agora sobre passagens aéreas para Lima, no Peru, palco da final da Libertadores da América. Você sabe que Flamengo e Palmeiras se enfrentam por lá no dia 29 de novembro. E dá para dizer que as passagens aéreas, a partir da confirmação desse jogo, explodiram. Se você está em São Paulo e quiser comprar uma passagem aérea agora, vai gastar entre 5.500 e 7 mil reais. Se você está no Rio de Janeiro, vai gastar ainda mais, de 7 mil a 9 mil reais. E é natural que esses valores vão aumentando com o passar dos dias, até porque mais gente vai comprando, vão sobrando menos entradas e esses valores vão subindo. Só para registrar, 1 ano atrás, sem que houvesse uma final de Libertadores,
os preços equivaliam a quase 100% menos. Ou seja, você poderia comprar passagens aéreas para a capital peruana pela metade do valor. Importante registrar que quem for à capital peruana ainda vai ter gastos com hospedagem, alimentação e também com os ingressos. Só para completar, o presidente da CBF, o Samir Schaudt, com a confirmação de 2 brasileiros na decisão, chegou a afirmar que vai batalhar para que a final aconteça no Brasil. A Conmebol segue batendo na tecla de que não há nenhuma possibilidade de mudança do palco do jogo. Quero falar agora sobre Pedro. O centroavante e artilheiro do Flamengo tem chance de disputar a final da Libertadores da América. Ainda resta quase um mês, praticamente um mês, né? Mas não dá para cravar a presença do Pedro. Existe muita cautela e cuidado do Pedro em relação a esse processo de recuperação. Assim que ele sofreu uma fratura no antebraço direito, o Pedro deixou bem claro que não voltaria a jogar enquanto não tivesse a fratura consolidada. Ele tem muita preocupação de voltar de forma precoce e acabar prejudicando, por exemplo, o seu braço. Nesse momento, inclusive, o braço está todo imobilizado e ele tem feito trabalhos físicos bem leves, apenas nos membros inferiores, bicicleta e alguma coisa na academia, mexendo apenas com as pernas. A tendência é que ele passe por um raio-x entre 2 e 3 semanas para avaliar a consolidação dessa fratura. E é a partir do exame desse raio-x que o Flamengo vai saber se terá ou não condição de contar com o seu camisa 9 e artilheiro. Importante registrar que, pela tabela, o Flamengo faz mais 6 jogos daqui até a final da Libertadores. Os jogos marcados contra Sport em casa, São Paulo fora, Santos em casa, Sport fora, Fluminense fora e Red Bull Bragantino em casa. Saideira sobre o Fla, mais de 50 mil ingressos vendidos para o jogo de sábado contra o Sport no Maracanã. O André Barros, Nicola, quem é favorito na final da Libertadores, na sua opinião? Saudações rubro-negras. André, eu detesto ficar em cima do muro. Detesto. Mas, cara, eu vejo muito equilíbrio entre esses dois times, mas muito mesmo. O Flamengo venceu recentemente o Palmeiras, num jogo em que, para mim, o Palmeiras foi melhor e com erro de arbitragem. Mas acho que isso também zera. Eu vejo um 50-50 muito forte assim, tá? É isso aí, rapaziada. Mais um vídeo importante aqui no canal. Beleza? Informações do Mengão para você se manter sempre atualizado. Jorge Nicola trazendo as informações aí do Rubro Negro. Gostaria de pedir a você, na humildade e na moral, fortalece com um like, se inscreva no canal. Logo em seguida, ative o sino das notificações. Fica um botão aqui embaixo, aqui, beleza? De graça. Você ajuda demais, abençoa demais a nossa plataforma aqui no crescimento. Fechou? Fortalece com like, pessoal. Comente muito aqui embaixo, deixando a sua opinião referente a qualquer um dos temas. Voltaremos mais tarde com mais informações do Mengão. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, tropa. Fui.